E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro Otomista. Espero todos que vocês estejam bem. Hoje eu quero fazer um vídeo referente ao meu outro vídeo que saiu antes da terça agiológica, que foi referente ao problema de René Descartes na filosofia, em que naquele vídeo eu falo muito sobre a essência da consciência, sobre a essência do eu. E eu chego a mencionar naquele vídeo de que nós somos imortais, mas eu não provo o porquê disso. E nesse vídeo eu queria mostrar o porquê. Assim, tem várias e várias provas, mas eu queria, assim, ser aqui bem breve para falar 7 provas que eu reuni aqui para convencer qualquer um, inclusive o mais radical dos ateus. Mas, assim, tem centenas de provas filosóficas, mas eu quis aqui só falar 7 delas. Mas antes de eu começar o vídeo, né, eu peço para que todos vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse vídeo. E bem, vamos começar. A primeira prova vai ser referente a uma impossibilidade filosófica. Como assim? Da mesma forma em que do nada não pode surgir o todo, igualmente do inferior não pode nascer o superior. Isso é uma coisa que os filósofos antigos eles tinham noção, só que os contemporâneos e os modernos eles perderam completamente. Que todos eles sabiam que do menos não pode nascer o mais. Ele só pode criar o igual a ele mesmo ou alguém inferior. E tudo é assim. Nada pode criar algo superior a si mesmo. Portanto, você supor que da matéria bruta, a matéria concreta, a matéria inanimada, faz surgir a vida, faz surgir a consciência, é algo absurdo. E, essencialmente, ninguém acredita nisso. Porque, mesmo se você estudou sobre a origem da vida lá na biologia, falando sobre os aminoácidos, aí fala sobre os coacervados, enfim, e diz que assim surgiu a primeira célula. E que, inclusive, a primeira célula foi uma célula procarionte. Mas, mesmo assim, aquela célula, era pura matéria. Mesmo que ela fosse mais complexa do que uma não célula, ainda assim aquilo era essencialmente material, era essencialmente sensível. Então, como é que da matéria faz surgir um ser consciente? Um ser que tem noção de que ele próprio é consciente, e que ele sente o mundo, e que ele é, assim, completamente distinto, diferente de todas as outras coisas. E algo absurdo você supor que da matéria vai nascer algo tão complexo quanto a consciência. É algo absurdo isso. Do menos não pode surgir o mais, do inferior não pode surgir o superior. A segunda prova que eu acho que é a mais certeira é o fato de que todos os filósofos antigos e medievais sabiam da existência da alma. Inclusive eu falo no meu vídeo sobre a origem da psicologia que o próprio nome psicologia é o estudo da alma, porque as pessoas já viam que tinha uma completa diferença entre o ser vivo e o não vivo. E eles queriam saber o que dava origem à vida, qual era o princípio vital de todos os seres vivos. E aí esse nome fez surgir a alma, né, que em latim é anima, ou seja, aquilo que anima, porque a matéria ela é completamente diferente de um ser consciente, porque a matéria não tem alma, ou seja, é inanimada. Agora, aquilo que é consciente é animado, porque tem alma. E aí que tá, a alma, ela é essencialmente imaterial, seja a alma de uma planta, a alma de um animal ou a alma do ser humano. É sempre imaterial, porque a alma, ela pode operar por conta própria. Veja que a matéria não pode se mover por conta própria. Então nós temos aqui essa caneta. Essa caneta, por não ter vida, ou seja, por não ter alma, não pode entrar em movimento por conta própria. Em contrapartida, todos os seres conscientes, todos os seres com alma, eles sim podem mover a si mesmo. Aí você fala, ué, você acabou de falar que as plantas têm alma e as plantas não podem mover a si mesmas. As plantas,
elas não têm a potência locomotiva. Porém, por terem alma, eles são seres conscientes. E por serem conscientes, eles têm vida. Agora, vamos aqui dar um foco mesmo nos animais e no ser humano, que ambos têm a potência locomotiva, ambos têm alma e têm essa potência, e justamente por conta disso, isso torna eles completamente diferentes de todos os outros objetos do mundo. Porque, como eu falei, todos os outros objetos do mundo não podem entrar em movimento por conta própria, não podem ser a causa do próprio movimento. Agora nós, sim, nós podemos, porque a nossa alma, ela tem uma autonomia própria, ela pode mover a si mesma. E a alma, por ser esse princípio vital e imaterial, ela faz com que o corpo entre em movimento. Então, essencialmente, a alma ela é imaterial porque ela é diferente da matéria, caiu aqui a caneta, dos objetos materiais. E aquilo que é imaterial, evidentemente, não se corrompe. Então, se o corpo morre, se a nossa matéria apodrece, a alma não, a alma é imaterial, ela nunca se corrompe, ela nunca se dissolve. Portanto, mais uma prova de que nós somos imortais. Só que um outro detalhe. Eu falei lá que tipo da matéria não pode surgir a consciência, mas eu não falei o porquê que isso prova que nós somos imortais. Bem, justamente porque a consciência ela é separada do corpo, ela existe independente do corpo. Então, duas provas de que nós somos sim imortais. A terceira coisa é a nossa perenidade. Assim, o nosso eu, ele é perene. É uma coisa que eu faria em outro vídeo. O eu de agora, a minha consciência de agora, é a mesma de quando eu tinha 5 anos de idade, 10 anos de idade, 15 anos de idade, enfim. Aí você pode falar, não, Gabriel, mas suas ideias mudaram, seu corpo mudou, sua fala mudou, seu jeito mudou. Então, isso são outras camadas do eu, outras esferas do eu. Mas o meu eu real, o meu eu substancial, existencial, imortal, ele é o mesmo. E olha, isso tanto é real que, para vocês terem ideia, todos os dias, cerca de 50 bilhões de células nossas morrem e são substituídas por novas. Assim então sendo, é como se nós não tivéssemos uma concretude do eu. É como se nós nunca fôssemos nada, porque nós estamos mudando o tempo todo. Mas se é assim, como que eu tenho memória daquilo que eu era há 15 anos atrás? Isso é possível porque tem uma perenidade no eu. Se o eu fosse o nosso cérebro ou o nosso corpo, não ia existir uma perenidade. Porque, como eu mostrei, nosso corpo está o tempo todo se alterando. Todos os dias morrem bilhões de células nossas. Então, se nós fôssemos o nosso corpo, esse eu de agora não ia ser o mesmo do que era no início do vídeo. Isso aqui ia ser uma outra pessoa. Porém, não, eu sei que eu sou eu sei que eu sou Gabriel Ribeiro de Oliveira. E eu sei disso porque a minha consciência, o meu eu real, ele é perene, ele nunca morre, ele é imortal. A quarta coisa é mais focada na alma racional do homem, porque isso foi uma distinção que Aristóteles fez. Ele falou sobre a alma vegetal, que é das plantas, a alma sensível, que é dos animais, e a alma racional ou intelectiva, que é do homem. Porque o intelecto do homem é praticamente a única potência da alma que não depende do corpo em si. Porque, veja, os animais e as plantas, embora eles tenham alma e seja uma alma imaterial, a alma deles está muito ligada à matéria, ao corpo. Porque todas as potências dele só existem por conta do corpo. Veja, potência sensitiva. Ora, só existe porque tem a matéria para ser percebida. Potência locomotiva só existe porque tem um espaço para se locomover. Potência vegetativa só existe para ter um corpo para se regenerar, crescer, enfim. Agora o homem, por ser racional, ele tem um intelecto, e o intelecto não necessariamente depende do corpo. O intelecto existe independente do corpo, porque o intelecto, ele é
capaz de entender uma natureza que não é dele. Porque, veja, o conhecimento depende de uma semelhança do sujeito com o objeto. Assim, quando eu vejo, sei lá, esse livro aqui, eu só consigo ver porque ele é material, tal como o meu olho também é. Então, tipo, tem uma relação aqui de causa e efeito. Existe uma relação. Agora, como que o intelecto, que é de natureza 100% intelectiva, pode conhecer algo material que não tem nada a ver com a sensação, com os 5 sentidos? Isso acontece que é porque o intelecto ele é superior à matéria, ele é superior aos 5 sentidos. Tanto que os sentidos, eles são muito limitados, ele só vem a coisa do agora. Agora, o intelecto não. Ele pode criar conceitos, criar uma linguagem própria, decifrar aquilo que é substância de acidente, existência de essência, o ser do não ser, o antes do agora. Enfim, o intelecto ele é superior à matéria. E isso se assemelha ao que eu falei em relação à matéria e à consciência. A consciência é superior à matéria, portanto, é impossível a matéria criá-la. Da mesma forma, nosso intelecto existe independente da matéria por ser superior a ela. Isso é uma prova também de que nós somos imortais, porque nosso intelecto, nossa alma racional existe para além do corpo, existe independente dele. Agora, aqui as outras provas não vão ser bem provas filosóficas, mas umas provas mais empíricas, que vão ser em relação às experiências de que outras pessoas testemunharam acerca da imortalidade da alma. E aqui eu quero falar das experiências extracorpóreas, que, se vocês não sabem, governos, agências de inteligência e de espionagem, forças armadas, universidades, enfim, assim, tem milhões de experiências extracorpóreas no mundo inteiro. E antes que vocês falam, não, mas todas essas experiências extracorpóreas foram pura mentira, as pessoas inventaram. Gente, foi documentado, inclusive por cientistas e doutores céticos que não acreditavam no imaterial, mas ainda assim eles viram e falaram, cara, não tem como isso aqui não ser real. E tem várias experiências. Olha, dá aí um Google para você ver o que é a experiência de quase morte. Tem milhões de documentos falando de vários casos ao longo de toda a história, ao longo de todos os lugares do mundo. Sempre tem várias pessoas que, por exemplo, entram em estado de coma ou o cérebro, ele simplesmente para de funcionar, ou a pessoa ela foi dada como morta, mas que ela acaba voltando a ter consciência, voltando à vida, digamos assim. E quando ela volta à vida, ela conta tudo que viu. Lembrando, o cérebro da pessoa havia morrido, havia parado de funcionar, mas ainda assim ela volta e conta tudo o que aconteceu, tudo que ela viu. E tudo, eles veem que é verdade, que não tem como essa pessoa estar mentindo, porque ela falou a verdade. E acima de tudo, não tem como ela ter sabido disso. O caso de uma mulher que era cega de nascença e que ela foi dada como morta, mas ela voltou à vida, né, digamos assim. E quando ela voltou, ela disse que ela viu a si mesma fora do seu corpo, flutuando sobre o quarto, né, do hospital em que ela estava, e que ela viu tudo, inclusive nos outros quartos, nas outras salas, viu como era a cor do cabelo, das roupas, como era o quarto, descreveu perfeitamente. E os médicos, os doutores, cientistas, eles viram que era impossível aquilo ser mentira e era impossível ela estar inventando aquilo. E outra vez, impossível ela saber disso. Tem vários casos. Se a pessoa não acredita na realidade da capacidade de visão remota, é porque não estudou o assunto. Por isso, nunca gostei de entrar em discussões com céticos. General, major,
Edmund Thompson. E ele era chefe assistente do Estado-Maior do Exército Americano. Norman Johnson, ex-agente da CIA, ele falou o seguinte: se alguém se envolve com isso por algum tempo, não há como sair convencido de que isso realmente existe. Agora, outra coisa, tem vários cientistas, psicólogos, psiquiatras, neurocientistas que, após anos de estudo, nunca conseguiram chegar à conclusão de que a consciência está no cérebro, porque isso é uma coisa que nós temos hoje como chavão, né? Nossa, a nossa consciência está no cérebro. Gente, a ciência nunca conseguiu provar isso, nunca conseguiu mostrar que a nossa consciência, nem as nossas memórias estão no cérebro, nunca conseguiram mostrar isso. Que diz o seguinte, era de um médico e doutor chamado Stanislav Grof. Ele era psicanalista freudiano e professor assistente de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins. Ele falou o seguinte após anos estudando o cérebro e a consciência. A minha primeira ideia era de que a consciência tinha de estar conectada ao cérebro. Hoje chego à conclusão de que ela não deriva do cérebro. Nesse sentido, minha conclusão vem dar apoio àquilo que Aldous Huxley acreditava. Ele chegou à conclusão de que talvez o cérebro haja como uma válvula de redução, a qual, na verdade, nos protege do excesso de absorção de informação cósmica. Eu não acho que se pode localizar a fonte da consciência. Estou bastante seguro de que ela não está no cérebro, não dentro do crânio. De acordo com minha experiência, ela, na verdade, estaria para além do tempo e do espaço, não sendo, portanto, localizável. Esse aqui foi um psicanalista freudiano que falou isso. Outra coisa aqui foi do Pim Van Lummel. Ele falou: é impossível para o cérebro armazenar tudo que alguém pensa e experimenta durante a vida. Para fazê-lo, uma velocidade de processamento de 1024 bytes por segundo seria necessária. A simples atividade de assistir a televisão por uma hora já seria demais para os nossos cérebros. Outra coisa aqui do Sir Charlie Bird. Desculpa se estar falando errado, mas é porque não sei como se pronuncia. O cérebro não é um órgão que gera consciência, mas antes um instrumento desenvolvido para transmitir e limitar os processos da consciência e da atenção consciente, de modo a restringi-los àqueles aspectos do ambiente material que são cruciais para o sucesso mundano do indivíduo neste ou naquele momento. Cara, tem vários e vários exemplos de cientistas que após anos de estudo nunca conseguiram provar que a consciência está no cérebro e até hoje não conseguiram. Só esse aqui já desbanca vários e vários ateus cientificistas. E agora a última prova é a prova só de você ver os corpos interruptos dos santos católicos. Se você for ver, tem vários santos católicos. Quer dizer, não vários, né? Porque isso é um fenômeno raro. Mas assim, tem uma boa quantidade de exemplos de santos católicos que eles, assim, morreram há séculos, mas até hoje o corpo deles não se desfez. Até hoje o corpo dele está lá intacto para ser visto em museus, igrejas, enfim. E vários cientistas também já tentaram decifrar esse enigma, que é uma das maiores charadas da história da ciência, essa. Que eles não conseguem provar o porquê que isso acontece. Se tem alguma coisa de especial nos organismos deles, enfim. O fato é, tem uma semelhança em todos eles. Todos eles são pessoas que foram canonizadas pela igreja. Isso quer dizer, então, que a graça deles era tão grande a ponto do corpo deles não se desfazer, a ponto deles continuarem perenes. É um dom que Deus dá a algumas pessoas muito santas em vidas. Sim, mas esses cientistas ateus, filósofos ateus e até mesmo atos de internet nunca vão querer admitir isso. A mais pura verdade está muito bem documentado. E bem, é isso, pessoal. Aqui estão as 7 provas, mas como eu falei, tem assim, centenas delas.
mas eu quis aqui só realmente trazer 7, que eu acho que já vai ser o suficiente para convencer muitas pessoas. Então é isso. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou!